Só aproveitando aqui enquanto abro o arquivo, respondendo também a pergunta sobre custo, né? Eu gosto de citar o exemplo das próprias UMEIs e dos centros de saúde. Eles foram construídos em regime de PPP, de parceria público-privada. Ou seja, o ente privado entrava com investimento e recebia isso ao longo do tempo da prefeitura. Então, ele está entrando ali para ganhar dinheiro. Ele não fez em steel frame porque ele achou legal, para fazer um case, para sair na revista. Ele entrou porque era economicamente interessante, era economicamente viável. E como o professor Francisco falou, né, a questão do tempo, né, era fundamental nessa questão da PPP. Né. E aí uma frase de um construtor que eu já ouvi, uma pessoa que constrói com light steel frame, ele costuma dizer para o cliente dele que é mais caro, mas é mais econômico. Né. Parece meio paradoxal falar isso, né? Você pegar só isolar 1 metro quadrado de parede de steel frame, ele é mais caro do que de uma parede de alvenaria na planilha, né, que pensou que o reboco vai ter só 2 centímetros de cada lado e tal. Mas na hora que você pega o preço ao longo do tempo, os indiretos, o custo, a economia de fundação, etc., você tem uma obra mais econômica. Né? Então, o Cube, você pode ter ele como referência para uma obra de light steel frame. Eu vou apresentar aqui rapidamente um artigo, né, que a gente fez junto com o arquiteto Richard, que também está aqui, que também trabalha com light steel frame já há algum tempo, né, que é uma continuidade de um outro artigo que a gente publicou há algum tempo atrás, com diretrizes para otimização de projetos de arquitetura. E esse artigo aqui, a gente pega especificamente um estudo de caso, né, de uma pequena residência feita sem pensar no sistema construtivo, para adaptá-la para o light steel frame. Né? O que foi o processo e chamando aí também algumas das diretrizes. Né? Bom, e aí, como foi bastante falado no início, né, pela mesa aqui na abertura, eu gosto de citar, né, muito para os meus alunos, né, eu leciono disciplinas de estruturas metálicas e sistemas construtivos na PUC Minas, especialmente para os cursos de arquitetura e urbanismo. Eu gosto de citar muito trabalhos do Iopanã Rebelo, que é um professor de sistemas estruturais, né, para arquitetura, tem vários trabalhos consagrados, né, que ele fala da criação da forma, né, implica na criação da estrutura, você não consegue dissociar uma da outra. Né. Em consequência, a gente tem a escolha dos materiais, processos construtivos para materializá-lo. Né. A estrutura, a forma, ou a estrutura e a arquitetura são um só objeto. E, assim sendo, conceber uma implica necessariamente em conceber a outra. Né? A arquitetura e a estrutura precisam nascer juntas. Você não consegue fazer um projeto de arquitetura que depois a estrutura se vira para colocar ele em pé. Não existe isso. Não existe um bom projeto de arquitetura que seja feito assim e que funcione, né, de fato, quando feito assim. Então, por isso, a gente precisa conhecer o que é o light steel frame para poder fazer um bom projeto de arquitetura. Bom, o professor Francisco já colocou muito o que é o sistema, não vou entrar no mérito, né? Um sistema usualmente autoportante, né? Um esqueleto leve de aço galvanizado, com placa cimentícia, placa de gesso, OSB, siding, etc., para fechar, né, a estrutura do light steel frame e dar a forma, né, fechar os espaços para torná-los habitáveis. Né? E aí, apesar do steel frame ter permitir uma grande liberdade, né, de projetos arquitetônicos, como qualquer sistema construtivo, ele tem as suas limitações e tem aquilo que funciona melhor, né, que é mais econômico, que é mais viável, né, para aquele sistema. Né. E aí, conhecer, né, esse sistema, as características e as suas limitações também, né, permitem a gente conceber um projeto arquitetônico mais eficiente, né, para funcionar com light steel frame. Então, para a gente fazer esse estudo de caso, né, na verdade, fez um projeto de arquitetura simples, né, de uma residência de 2 pavimentos, com sala, cozinha, área de serviço embaixo, 2 quartos e um banheiro no andar de cima, para criar ali algumas dificuldades, algumas características para
a gente precisar adaptar, e precisar mudar, e precisar lidar com elas no projeto. Tá? E aí a gente baseou, esse estudo está baseado nas diretrizes que a gente colocou desse outro artigo, do Construmetal de 2019, e podemos dizer que é um desdobramento desse artigo anterior. Tá? Bom, e aqui é a casa. Uma casa tem 110 metros quadrados, mais ou menos. Embaixo, sala, cozinha, um lavabo, área de serviço, uma escada, 2 quartos, uma circulação, que poderia ser um home office também, e um banheiro, sem grandes, sem formas arquitetônicas curvas. Aqui a gente trabalhou com uma coisa mais pragmática, mas tem telhado embutido, tem telhado aparente, tem laje técnica descoberta, tem balanço, tem algumas situações que a gente precisa lidar no projeto. Bom, e aí algumas características desse projeto já favoreciam o steel frame. Primeiro, a gente tem algumas paredes sobrepostas. Como já foi falado, o steel frame é um sistema autoportante. Então, quando a gente tem uma continuidade das paredes para transmitir essa carga distribuída, é mais favorável. Então, aqui a maioria das paredes externas estava sobreposta, o que é interessante, embora nem todas estavam sobrepostas. Tá? Os vãos são aí da ordem de 4 metros, que é um vão econômico para o light steel frame. A gente trabalha com um perfil de 200, como o professor Francisco colocou na palestra dele. E algo que é interessante também, a gente tem uma sobreposição de áreas molhadas, o que é um ponto que, às vezes, o mais comum é a gente receber projetos de arquitetura que não foram pensados para o steel frame, pensou-se ali indiferente ao sistema construtivo, e aí tem um banheiro em cima da sala. Bom, em qualquer sistema construtivo, essa sala vai ter que ter um forro, vai perder um pouquinho de pé direito, para poder abrigar ali os sistemas, as instalações hidráulicas. Quando a gente sobrepõe um no outro, a gente não precisa subir a construção inteira para poder rebaixar o forro e manter, mesmo assim, o pé direito. Então, isso também foi um ponto favorável que a construção já tinha, e que estão dentro das diretrizes que são interessantes para a gente pensar em projetos de arquitetura para light steel frame. Bom, outro ponto importante é que a gente tem, existe um hábito de projeto de arquitetura, a gente aprende lá nas disciplinas de projeto arquitetônico, que parede tem 15 centímetros interna, 20 centímetros externa, só que isso nem sempre corresponde à realidade. No light steel frame está longe disso. A gente tem espessuras diferentes de paredes, via de regra menores, e aí fazer o projeto de arquitetura já pensando nessas espessuras adequadas dos materiais é uma boa diretriz também. Já otimiza mais os espaços, já vê as vantagens ali dos ganhos de área, etc. Inclusive, tendo as áreas reais para aquela construção. Que alguns exemplos, uma parede interna com 115 milímetros, com um gesso de cada lado, ao invés dos 15 centímetros, 150. Uma parede externa aqui com EIFES, também um pouco menor do que a de 20, que alguns códigos de obra até hoje exigem que o projeto apresente. Outro ponto importante é sobre as lajes. A laje de steel frame, ela é uma laje, o sistema da laje ele acaba sendo mais espesso do que o de concreto armado. Apesar de a gente ver também nos desenhos arquitetônicos, desenhando uma laje com 15 centímetros, às vezes 10 centímetros, já contando o concreto, contrapiso, acabamento, não existe uma laje de 10 centímetros que tem isso tudo, acaba sendo um pouquinho mais, mas a do steel frame ela é mais espessa, porque a gente vai usar um perfil de 140 ou 200, tem um OSB, um contrapiso, aí eu tenho que fazer um entreforro aqui embaixo, porque diferente da laje de concreto, ela já não é acabamento, então isso faz, às vezes, a edificação ficar mais alta, ou precisar de um degrau a mais na escada, numa adaptação. Então, se já pensar nessa medida real, desde o início, evita adaptações futuras. Tá? As lajes de forro, a laje de forro na cobertura, a gente não tem essa laje de forro. Tá? O light steel frame trabalha só com forro sob a estrutura do telhado.
Os forros de gesso acartonado abaixo das lajes também, pela questão de acabamento, né? A gente não deixa a estrutura aparente ali na laje. Então, aqui nesse projeto, as lajes, a laje intermediária de entrepiso teve que aumentar a espessura, a laje de entreforro deixou de existir para ter somente um forro de gesso acartonado. A laje descoberta aqui, a laje técnica, foi mantida, só que agora com a altura real, né, do elemento estrutural. E aí, com isso, a gente precisou acrescentar, né, um degrau na escada, né? Essa escada precisou de receber um degrau aqui no patamar, né? Bom, aqui ainda teve essa possibilidade, às vezes a gente tem que mudar um pouco, crescer um pouco a caixa de escada para caber, né, essa escada. Outro ponto importante para nascer desde o início é a malha modular. Quanto mais a gente conseguir trabalhar com a malha modular de 400 ou 600 milímetros, mais a gente vai otimizar perfil, vai otimizar placa, porque as placas são múltiplas dos 400 milímetros. Tá? E aí, aqui a gente introduziu a malha modular, colocando o eixo da estrutura no eixo modular. Então, todos os eixos modulares, quase todos, aliás, né, vou falar, passam nos eixos da estrutura da parede. Tá? Isso permite uma economia de aço e uma economia de placas também, né, na construção. E com adaptações, né, pequenas, né, de tamanhos dos espaços. Então eu tenho que pôr todas as minhas paredes ali. Se fugir uma parede da malha modular, a gente inviabiliza? Não. Nesse projeto mesmo, a parede aqui de trás da escada não foi para a malha modular, porque senão a gente ia criar um patamar aqui gigantesco, né, fora do comum, muito mais largo do que o resto da escada, ou mais estreito, fugindo da norma. Então, para não criar nenhuma das duas situações, mantivemos a parede fora da malha modular, não é um problema. Tá? Às vezes, algumas divisões internas também podem estar fora da malha modular. É possível trabalhar com isso, é possível trabalhar com nada na malha modular, mas se a gente está pensando num projeto otimizado, a malha modular, para a maioria das paredes, é um ponto favorável. Sobreposição de paredes, a gente tinha algumas paredes internas não sobrepostas, tinha uma parede aqui da entrada debaixo da escada, não alinhada com essa outra parede, que a gente foi e alinhou pequenas mudanças na arquitetura, que favoreceram a execução, favoreceram o custo, né, sem sacrificar, sem condenar, sem comprometer a proposta arquitetônica, né, o conceito, né, da arquitetura. E aí, né, no final, a gente tem aqui uma comparação. Se a gente ficar mudando o slide aqui, eu não consegui pôr exatamente na mesma posição, mas a gente tem mudanças que são quase imperceptíveis na posição, né, das paredes, no alinhamento, sem comprometer, né, mantendo aquela mesma proposta do telhado, uma parte aparente, uma parte oculto, com a telha metálica num trecho, com a telha cerâmica no outro, né, com a laje técnica, né, sem mudar a arquitetura. Aqui teve uma mudança, se não me engano, a construção ficou 150 milímetros mais alto, em função das espessuras de laje. Foi a mudança que seria perceptível por fora, para o usuário da construção, entre uma casa e outra, se tivesse de um lado uma com a medida original em alvenaria e do outro lado uma de steel frame. Então, a gente consegue fazer essa adaptação sem comprometer a proposta arquitetônica, sem comprometer o conceito, a forma, a volumetria, mas otimizando para o sistema construtivo, para o light steel frame. E, na conclusão, eu gosto de retomar de novo aquela frase do Iopanã. Trabalhar arquitetura, que foi falado aqui no início, né, da abertura do Congresso. Trabalhar arquitetura junto com a arquitetura, com a estrutura, com a engenharia, é uma atividade, é um serviço que funciona, né, e que a gente precisa ter isso o mais alinhado possível, trabalhando junto, né, com certeza. Beleza, gente? Obrigado.
A importância desse trabalho é tão grande, só vai dar valor quem for trabalhar com steel frame. É muito importante esse trabalho, a contribuição do Alexandre e do Richard, que está aqui presente também. Essas contribuições são muito grandes. E vocês não encontram isso num livro comum, falando como professor já de 42 anos de experiência. Então, se puderem depois pegar, ler o trabalho mais tranquilo, porque é também entregar o ouro. Nós três, mas principalmente os dois, estão entregando o ouro para vocês e para nós mesmos. Contribuição para o Brasil. Esses detalhes são muito importantes. E isso influencia no cálculo estrutural, lá na frente. Você tem um perfil com uma altura maior, você tem um perfil com torção, distorção combinado. Aí tem que ter um bom calculista junto com os arquitetos, com os bons arquitetos. Os bons que eu falo são os seguintes, são aqueles que são dedicados. São dedicados ao sistema, conhecem o sistema, para não se atreverem a mexer com o sistema sem conhecer. Então, aproveita o congresso, aproveita o trabalho, esse trabalho é interessante, muito interessante. E estamos aí, né, Alexandre? Com certeza, Francisco. Alexandre, em comum com você, eu sou arquiteta e já lecionei muito para estruturas para engenharia, inclusive para arquitetura, né? Inclusive estruturas de aço, madeira e concreto. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho da sua opinião, como que você acha que a modulação, que é uma coisa que está muito presente nas estruturas de aço, de light steel frame, não tão assim marcante e concreto, mas que também ajuda, como que isso se traduz em termos de projeto? Bom, a modulação, né, ela influencia em 2 pontos, né, principais, assim, em termos de economia de materiais, né, que eu acho que é bem importante, né, no steel frame. Primeiro, de perfis, porque cada encontro de parede, você tem que acrescentar perfis ali. Se você faz um encontro de parede em T, por exemplo, num ponto onde você já tem um perfil, né, que está dentro da modulação, você não vai ter que acrescentar, você normalmente acrescenta 2 peças ali, você vai acrescentar uma só. É uma peça só. Bom, mas quantos encontros em T entre paredes a gente tem numa construção? Tem vários, dezenas numa casa, às vezes, né? Então, são dezenas de perfis a menos ali, alguns quilos a menos de aço, né? Na otimização do alinhamento também da laje, do telhado, porque o perfil da laje está alinhadinho com a parede. Então, você vai ter menos carga no perfil. Às vezes, é a diferença entre um perfil 0,95 e 0,80. Você tem 20% a menos de aço num 0,80. Né? E também na economia das placas cimentícias, gesso, porque elas são fabricadas, em geral, em 1.200 por 2.400 milímetros. Ou seja, é múltiplo de 400 milímetros ou de 600 milímetros. Então, você vai ter menos perda de placa, né? Você vai ter um uso melhor da placa. E a placa também tem um custo significativo, né? O aço, ele é item da curva ABC, ali, ele é item A, né? Um item mais caro na construção. Mas também economizar a placa é bom, você economiza em tempo de mão de obra, que não tem que fazer uma gretinha de placa no final para encaixar ali, né? Então, são os pontos principais assim, que na obra e no projeto vão gerar economia. Tá? Eu diria que uma otimização dessa, uma modulação dessa de estrutura, você pode chegar talvez a uns 15% de economia de aço, 10% a 15%. 10% a 15% não é muito, é bastante. Ainda mais se a gente for pensar, vou fazer habitação de interesse social em steel frame. São milhares, né? Demanda a gente tem milhões, mas infelizmente a gente ainda não consegue fazer milhões de casas. Mas milhares, centenas que seja de um conjunto já vão fazer diferença, né, entre a viabilidade ou não, né, de um determinado projeto. Tá joia, gente. Obrigado. Obrigado ao Congresso, né, pela oportunidade, a todos vocês aí pelo tempo.